Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando aqui para deixar-vos o 6º dia da campanha de cura dos sentimentos. Esta campanha ela está vindo no horário da oração do entardecer. Hoje eu quero falar sobre um sentimento chamado culpa. Quem já não se sentiu culpado na vida? Quem já não errou ao ponto de se sentir acusado por si mesmo? O sentimento de culpa é o sentimento que vem em nossa mente. A nossa mente nos acusa daquilo que nós praticamos. Eu vou usar um texto como chave de referência. Livro de Efésios, Bíblia, King James. Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Está escrito assim: Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus por causa da ignorância que vivem devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido todas as sensibilidades, eles se entregaram ao estilo de vida depravada, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendeste de Cristo, se é que de fato ouviste e neles fosse discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, foste instruído a vós despir-de do velho homem que se corrompe por desejo enganoso, e sede renovado no vosso modo de racionar. Muito bem, amados. O livro de Efésios, ele nos apresenta que nós precisamos ter uma renovação da nossa mente, que não devemos seguir a velha natureza, de não vivermos na prática daquilo que praticávamos quando éramos alienados de Deus, de não vivermos uma vida de inutilidade, seguindo o desejo dos nossos pensamentos. Então eu vos disse que o sentimento de culpa é o sentimento que vem pela própria mente. É algo que toca-nos. Ele é chamado de sentimento de culpa porque ele faz parte do sentido. Fazendo parte do sentido é algo que sentimos, que nos entristece. Sentimento de culpa vem de uma consciência pesada. Minha consciência diz o que é certo e o que é errado. E eu nunca posso lidar contra a minha consciência. Se eu fiz aquilo que minha consciência diz que é errado, então eu tenho que pedir perdão a Deus e crer no seu perdão. E nunca mais tornar a fazer aquilo que minha consciência condena. Também tenho que ter atenção especial para que a minha consciência seja marcada pela palavra de Deus, para que ela não me julgue, para que eu não seja julgado desnecessariamente através da luz da palavra divina, que a minha consciência não venha me acusar.
mas que eu sempre esteja atento para saber qual é a vontade de Deus na minha vida. Por isso temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que fluir no meu conhecimento. Eu tenho que armazenar essa palavra de Deus. A palavra de Deus sendo armazenada dentro do meu ser, sempre a minha consciência vai levar eu a meditar nessa palavra e a policiar os meus comportamentos, para que o meu comportamento não me leve a um caminho tortuoso, para que o meu comportamento não me leve a desviar-me da presença do Eterno. Então eu tenho que ter atenção especial para que a minha consciência seja marcada pela palavra de Deus. Para que a minha consciência não julgue-me desnecessariamente, mas que eu seja atento para saber o certo do errado. Então, o que é consciência? Todos, amados, têm um senso inato para aquele que é justo e para aquele que é injusto. Todos nós temos dentro de nós um senso que nos leva a nos orientar que estamos fazendo certo e aquilo que estamos fazendo errado. É aquele que nós chamamos de voz interior, que está sobre todos os pensamentos e ações. Essa voz interior, ela é a nossa consciência, que nos diz que é normalmente correto ou errado. Então, isso é aquilo que nós chamamos de consciência. Então, nós temos que ter essa consciência purificada mediante a palavra de Deus. Mas a consciência não é nada invariável. Ela se forma e se desenvolve através do ambiente e situações vividas. É um entendimento crescente que nós temos acerca daquilo que é justo, daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Por isso, todas as pessoas têm uma consciência diferente e não pode ser usada como uma verdade real, absoluta. Somente a palavra de Deus pode ser real e absoluta. Uma consciência pura, ela é requisito, aliás, mínimo para a paz interior. Uma consciência pura, ela nos leva a ter paz com Deus. E nunca iremos perder essa paz se nós tivermos a nossa mente purificada sobre a palavra de Deus. Sob hipótese alguma, devemos nos afastar da palavra de Deus. E sobre hipótese alguma, devemos agir contra a nossa própria consciência. Se a minha consciência está dizendo que eu estou fazendo errado, e eu continuar fazendo aquilo, eu estou indo contra a minha consciência e a minha consciência se tornará pesado, ele irá me julgar, ele irá me condenar. A consciência tem esse poder de nos julgar, condenar e até mesmo de nos absorver. Aquele sentimento de culpa, ele nos leva muitas vezes até mesmo a cometer o suicídio. O sentimento de culpa é muito usado pelo inimigo da nossa alma. Porque o inimigo nos leva a fazer aquilo que é contrário à nossa consciência, e depois ele usa a nossa consciência para nos acusar. Ele traz na nossa subconsciência para aquilo que vai nos apontar
E aquilo vai ficar martelando, levando-nos a ter um sentimento de culpa. Então, uma consciência pura significa viver em sintonia com a luz e ter o entendimento de que somos aceitos por Deus, seguir a luz e manter-se sobre aquilo que você recebeu da parte de Deus. Se eu peco conscientemente, então tenho que pedir perdão a Deus. E se eu pequei conscientemente contra outra pessoa, eu também tenho que pedir perdão para essa outra pessoa. Eu tenho que colocar as circunstâncias em ordem para conseguir avançar na jornada da vida espiritual. Quando eu tenho sentimento de culpa, esse sentimento de culpa vai me afastar do caminho da vida. Sentimento de culpa, apesar de muitas vezes eu ter recebido perdão, mas o sentimento de culpa ainda está ali, está me perturbando. E como cristão, pode acontecer que tenha esse sentimento de culpa, apesar de ter conseguido o perdão dos pecados. Porque nós temos um arqui-inimigo, ele é conhecido como o acusador. O acusador, ele me acusa com as coisas que eu fiz no passado. Aquilo que está armazenado na minha subconsciência. Então eu tenho que resistir ele firme na fé. E por isso eu tenho que ter conhecimento e consciência de que o meu perdão já foi perdoado em Cristo Jesus. Que o meu pecado agora, ele foi lançado no mar do esquecimento. Que Deus não está fazendo menção mais dos pecados cometidos na minha ignorância. Mas o inimigo, o acusador, ele pode trazer pecados passados que já foram lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Ele pode trazer coisas que você praticou no passado e te acusar, levando você a ter uma consciência de culpa, um sentimento de culpa. Então você tem que acreditar que em Cristo seus pecados do passado foram perdoados. Então tenho que resistir esse enganador, o acusador, firme na fé. Por isso eu tenho que ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque Jesus, ele lavou os meus pecados. Além disso, tenho que me abster do pecado para que eu venha ficar totalmente livre do sentimento de culpa. Então, quando muitas vezes eu volto a praticar aquilo que a minha consciência está dizendo ser pecado, e eu venho praticar mesmo conscientemente, sabendo que é pecado, eu posso ser atacado por um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa pode me levar até a perder a minha fé, a ter a minha mente cauterizada. Porque volta e meia a minha mente vai refutando aquilo que a minha consciência está dizendo que é pecado, e a minha mente vai lutando contra isso ao ponto dela ficar perder a sua capacidade de discernir o certo do errado. E fica uma mente cauterizada. Isso é como se ela tivesse sido queimada, e ao queimar ela perdeu o seu poder de discernir o certo do errado. Eu posso ter um sentimento de culpa na minha vida cristã por causa de uma consciência, muitas vezes exageradamente fraca. E ser acusado por coisas que não são de real, que não são verdadeiros, que o inimigo está usando, dizendo que eu não recebi o perdão de Deus, devido à minha fraqueza, devido a ter a consciência fraca. Posso me preocupar com coisas exteriores e pensar que Deus não me libertou totalmente. A pensar em uma outra coisa
sem ver a própria vontade de Deus em relação a isso. Eu posso me sentir culpado também por declarações de outras pessoas ou por aquilo que fiz ou falei. O acusador, ele utiliza de todas as maneiras para fazer com que eu venha ter dúvida, para que a dúvida surja na minha consciência e também fazer me sentir acusado por outras pessoas. Se minha vontade está em servir a Deus, então Deus também, ele me ajuda, ele conduz a minha consciência na direção certa. A palavra de Deus diz claramente qual é a sua vontade. Também podemos pedir pelo Espírito Santo para que ele nos conduza para um relacionamento mais claro. Por isso que o apóstolo ele nos afirma que não devemos agir como antes vivíamos, quando éramos alienados de Deus, quando éramos considerados gentil. Antes nós vivíamos na inutilidade dos nossos pensamentos. Nós não dávamos valor para aquilo que nossos pensamentos, porque nós não tínhamos consciência de que aquilo que nós fazia desagradava a Deus. Mas agora, já conhecendo a verdade, então a consciência, ela traz à tona aquilo que praticamos, mesmo inconscientemente. Eles estão como as pessoas que sem a ter essa consciência da verdade, eles andam mergulhados nas trevas. Essas pessoas andam separadas da vida de Deus. Mas por que eles vivem isso? Por causa da ignorância em que eles vivem, devido ao embrutecimento ou embrutecimento do seu coração. O seu coração se torna bruto, passa a não ter sentimento. A consciência e o coração ele trabalham junto. Uma consciência destruturada, ele faz com que seu coração se torne bruto, havendo perdido toda a sensibilidade. Aí nós nos entregamos a um estilo de vida que é um estilo de vida depravado, onde iremos cometer toda espécie de impureza. Entretanto, não é isso a vontade de Deus, amados. Não é isso que Cristo quer para cada um de nós. Se é que de fato nós temos ouvido a mensagem de Cristo, se é que de fato nós fomos discipulados pela verdade de Cristo, se nós tornamos seus discípulos, se nós tornamos seu filho, se nós formos transformados sobre a luz da verdade que está em Jesus. Quando isso ocorrer, quando nós recebemos essa transformação da verdade, então a nossa antiga maneira de viver, nós iremos recusar viver aquela antiga maneira de viver. Porque aquela antiga maneira, ela nos levava somente ao pecado. E nós vamos nos despir dessa velha natureza e nos revestir do novo homem, do homem interior, que não se corrompe por desejo enganoso. Mas se nós resistirmos ao Espírito de Deus, então nós estaremos nos vestindo novamente com a velha natureza que se corrompe por desejo enganoso. E precisamos ser renovados, amados. Renovado o nosso modo de raciocinar, de agir, de pensar, para prosseguir a jornada da vida. Então, ter consciência pesada é ter um sentimento de culpa. Quem tem sentimento de culpa não consegue conciliar o sono, não consegue ter uma noite tranquila de sono, tem pesadelo, tem insônia. Alguns têm sentimento
de autopiedade, tem sentimento de até querer tirar sua própria vida, devido ao sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele é usado pelo inimigo da nossa alma para nos acusar, amados. Então precisamos nos libertar. Hoje é o 6º dia desta campanha do sentimento. Você, se não recebeu todos os áudios, peça a mim. Eu te enviarei desde o primeiro até o 6º áudio. Amanhã estarei encerrando esta campanha. Amanhã será o 7º dia. E amanhã, uma nova mensagem Deus já está preparando para mim e para você. Que Deus nos abençoe, amados. Grande e poderoso Deus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui. É o 6º dia da campanha de cura dos sentimentos. E hoje, Pai, eu oro pelo sentimento de culpa que muitas vezes o inimigo da nossa alma nos acusa, nos leva-nos a sentir culpado. E muitas vezes ele usa até a fraqueza da nossa mente para nos acusar, dizendo que nós somos dignos de receber o perdão divino. Então, Deus, repreenda esse espírito causador de divisão, de separação, esse espírito que coloca dúvida em nossos corações, levando-nos a sentirmos culpado, a termos sentimento de culpa, peso na consciência, mente sobrecarregado de pensamentos negativos. Leva-nos, ó Deus, ao refrigério, a ter paz na nossa alma, a ter paz em nosso coração. Que a nossa mente seja lavada pelo sangue purificador do Senhor Jesus. Não permita que a nossa mente seja cauterizada pelo mal, mas que nós venhamos ser agora agraciado, Pai, com o perdão, com a graça divina, que possamos transitar o trânsito da vida com cabeça erguida de que somos agora filho do Senhor, que somos ovelha do seu pastoril, que fazemos parte da geração eleita daqueles que um dia estarão contigo na glória, onde resplandeceremos como astro, onde seremos semelhante ao teu Filho amado, porque a tua palavra diz que agora nós não sabemos qual é a nossa nova aparência, mas assim como Cristo é, nós seremos, porque somos membro do corpo de Cristo, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o membro, e como membro dele, somos participantes da herança. Existe uma herança incorruptível nos céus, aguardando a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu repreendo esse mal que tem nos acusado, levando-nos a ter consciência destrutiva, que tem nos levado a sentirmos culpados por aquilo que muitas vezes já foi perdoado na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo, Pai. Eu digo amém e amém.